A palavra do Senhor diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pela graça de Deus, irmãos, eu quero, durante esse mês de janeiro, trazer algumas mensagens voltadas justamente para a família cristã, dentro desse tema que nós colocamos aqui, no monitor, e espero que a palavra de Deus venha fazer cumprir o seu papel nessa noite, e não somente nessa noite, mas em todos os cultos que estaremos abordando esse tema, que a palavra de Deus venha abençoar a sua vida e edificar a sua casa no Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, nós pedimos ao Senhor a sua orientação nessa noite, pedimos ao Senhor a tua iluminação, que a tua palavra, Senhor, seja nosso guia, nossa bússola nessa noite, que o Senhor venha mostrar a sua vontade para nós e nós, como servos do Senhor, possamos estar cumprindo a sua vontade e o seu querer. É no nome de Cristo que eu peço, agradecido. Amém e amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Neste texto, Josué está convocando a nação de Israel para tomar uma decisão. Eles acabaram de conquistar a terra de Canaã, pelo menos na sua grande parte. Ainda havia algumas coisas para fazer, mas eles já haviam ali distribuído as tribos e eles já haviam conseguido conquistar a terra de Canaã, que Deus havia prometido para os descendentes de Abraão. E aqui ele convoca o povo a uma decisão. Que decisão? Servir aos deuses que os seus antepassados serviram, ou até mesmo que os ídolos que as nações cananitas serviram, deuses estranhos, deuses feitos de madeira, feito de pedra, feito de cerâmica, deuses que não falam, deuses que não veem, deuses que não escutam, deuses que na verdade não existem, que não passam de ídolos, ou ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui, irmãos, Josué, ele faz uma declaração pública da decisão dele. E qual é a decisão dele? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como líder do seu lar, ele toma uma decisão, e essa decisão é que ele e sua família iriam servir ao Deus vivo e verdadeiro. E certamente, meus amados irmãos, este é um chamado para cada crente em Cristo hoje. Quem nós vamos servir? Nós vamos servir a falsos deuses, nós vamos servir às riquezas, nós vamos servir aos prazeres. A quem nós iremos servir? E nós, como servos de Jesus Cristo, nós precisamos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a pergunta que quero destacar nesta noite, que também leva ao título dessa mensagem, o que significa de fato servir ao Senhor? Essa é uma pergunta que confesso aos irmãos que já faz alguns dias que tenho meditado sobre esta pergunta. E tenho orado ao Senhor para que Ele pudesse me ajudar a entender melhor o que significa servir ao Senhor. E quando nós estudamos, quando vamos ao original, a palavra no original, traduzida por serviremos, significa trabalhar, servir, servir a outro com trabalho. Estudando um pouquinho mais na língua portuguesa, o site sinônimos.com.br define servir da seguinte maneira: adequar-se a algo ou alguma situação, prestar assistência, estar à ordens de alguém, oferecer algo pondo à disposição.
E levando em conta o significado da palavra servir, eu quero hoje à noite, pela graça do nosso Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar 6 significados do que de fato significa servir ao Senhor. Em primeiro lugar, servir ao Senhor, servir a Deus, significa oferecer culto a Deus. Josué, ele estava dizendo, em outras palavras, que ele, ao invés de adorar ídolos feitos por mãos, irmã Hilda, imagens de escultura, falsos deuses, deuses pagãos, deuses que na verdade não existem, ele estaria servindo ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que criou os céus e da terra, ao Deus que chamou Abraão, e de Abraão prometeu fazer-lhe uma grande nação, para que através dessa nação ele pudesse abençoar todas as famílias da terra através de Jesus Cristo. Josué está dizendo, eu vou cultuar apenas este Deus. E nós, como salvos em Cristo, irmãos, como a família cristã, nós precisamos decidir servir apenas ao Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Precisamos tomar esta decisão. Mas, irmãos, há uma outra questão dentro deste ponto que quero colocar. Como cultuar a Deus? Deus, irmãos, Ele quer ser adorado. Ele quer ser louvado. Ele quer ser cultuado. E Deus estabeleceu maneiras que Ele quer que nós o adoremos. Nós não podemos adorar a Deus da maneira que nós queremos, da maneira que nós nos agradamos. Hoje, infelizmente, existem igrejas aí do jeito que você quer. Como diz o ditado, a gosto do freguês. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos adorar a Deus da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus estabeleceu. Deus não aceita qualquer tipo de culto, Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Nós precisamos conhecer a maneira correta para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma maneira antes da lei para cultuá-lo, que era oferecendo um sacrifício sobre um altar de pedras. Quando nós olhamos para o exemplo de Abel e Caim, nós podemos ver que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, porque Caim não fez de acordo com o que Deus havia estabelecido. Um outro exemplo na Bíblia é Nadab e Abiú, sacerdotes de Deus, que foram mortos porque ofereceram fogo estranho na adoração a Deus. Não ofereceram da maneira que Deus havia estabelecido e, portanto, Deus rejeitou o seu culto. Então, não é de qualquer jeito que nós devemos adorar a Deus, tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Após a lei, após o povo entrar na terra de Canaã, Deus estabeleceu o templo em Jerusalém para que o povo pudesse migrar até lá e lá oferecer o culto ao Senhor. Em Salmo 99:9 diz, exaltai ao Senhor nosso Deus, adorai no seu santo monte, aonde estava o templo. Hoje o templo infelizmente não existe, mas era lá em Jerusalém o lugar que o povo precisava ir para adorar. Mas hoje nós como crentes em Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a maneira estabelecida por Deus para oferecermos culto a Ele hoje é através da nossa igreja local. Hoje à noite você está cultuando ao Deus vivo e verdadeiro. Você está na presença de Deus. É como se aqui na frente houvesse um trono. E nesse trono, Cristo Jesus assentado sobre ele, com sua coroa de glória. E você está adorando esse Deus, louvando a Ele, por quem Ele é, santo, santo, santo. O Deus vivo e verdadeiro, que te resgatou na cruz do Calvário. Nós precisamos entender, irmãos, que o culto é para Deus. E precisamos cultuá-lo através
da igreja local. A igreja foi estabelecida para esse fim. Jesus disse: eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, com o propósito dela cultuar ao Senhor. E a igreja, nós sabemos que não é um prédio, nós sabemos que não é um local em si, mas a igreja é o povo, os salvos em Cristo Jesus, que se reúnem para adorá-lo, para cultuá-lo. Esta é a igreja. Você faz parte da igreja. A igreja são vocês, todos juntos, reunidos, adorando a Deus vivo e verdadeiro. Isso é uma igreja. Então, irmãos, em outras palavras, quando eu e você declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo: eu e minha casa adoraremos ao Senhor através da minha igreja local. Nós vamos servir ao Senhor através da nossa igreja, frequentando os cultos, adorando a Deus, oferecendo sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, oferecendo-nos a Ele com tudo que nós temos através da nossa igreja local. Esse é o primeiro significado. Culto. Eu e minha casa cultuaremos ao Senhor através da nossa igreja local. Segundo lugar, servir a Deus significa oferecer-se, pondo-se à disposição do Senhor. Uma entrega. Uma entrega. No Antigo Testamento, o povo, quando ia ao templo para adorar, eles levavam ofertas de acordo com a lei mosaica. Eles levavam cordeiros ou novilhos. Se a pessoa era pobre, levava pombinhos ou rolinhas para serem oferecidos ao Senhor lá no templo. Irmãos, por causa de Cristo, hoje nós não precisamos fazer sacrifícios. E creio que não haver um templo em Jerusalém justamente demonstra claramente, é um anúncio de Deus de que a graça está em Cristo Jesus e não mais nos sacrifícios do templo. Amém, ou não, irmãos? Nós não precisamos, porque Cristo ofereceu o maior de todos os sacrifícios na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito em prol dos nossos pecados. Se você estuda o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, é justamente isso que Hebreus está deixando claro para nós. Cristo, nosso sumo sacerdote, sacrificou-se por nós, o Cordeiro de Deus sacrificou-se por nós, e por isso nós temos os nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas quando nós declaramos que nós serviremos a Deus, nós também estamos declarando que nós vamos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Quando você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está dizendo: eu estou entregando a minha vida ao Senhor, por completo, uma entrega total. Uma entrega total, consagrando nossas vidas para vivermos exclusivamente para Deus. Quando você foi salvo por Jesus Cristo, naquele dia que você se arrependeu dos seus pecados, que o Espírito Santo te revelou Cristo, revelou que você era um pecador, e então você entregou sua vida a Cristo, naquele dia Jesus te salvou, você nasceu de novo. Hoje você é um regenerado do Senhor, um redimido do Senhor, e hoje você foi separado para Deus, você pertence a Deus. E quando você decide então servir ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família para servir unicamente a Ti. Nós vamos viver da maneira que o Senhor quer, nós vamos andar nos Seus caminhos, nós vamos viver exclusivamente para o Senhor. Eu não vou viver mais para mim mesmo, porque eu não sou mais dono do meu nariz, eu pertenço ao Deus vivo e verdadeiro. Nós vimos em primeiro lugar que servir a Deus é cultuar a Deus. Segundo, oferecer-se, pondo à disposição do Senhor, uma entrega. Terceiro, submeter-se à autoridade de Deus. Um servo é aquele que está sob a autoridade do seu Senhor. Aqui servo estaria no sinônimo de escravo.
Um escravo ele não tem vontade própria, ele está submisso à vontade. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. E o crente em Cristo Jesus, irmãos, tem um Senhor. Senhor, nosso Senhor. E quem é o Senhor de todo salvo em Cristo Jesus? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso dono, nosso proprietário. Somos propriedades exclusivas dele. E, portanto, precisamos submeter a sua autoridade. Nós não servimos ao Senhor Jesus Cristo só por obrigação. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo por amor, porque a Bíblia declara que Deus nos amou de tal maneira, que deu a sua vida por nós, e então nós escolhemos, porque em Cristo somos libertos. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Versículo 36 diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos liberta, mas na nossa liberdade nós escolhemos servir a Ele com amor e dedicação, porque vale a pena servir ao Senhor. Então é uma submissão, é uma escolha de se submeter à autoridade de Deus. Em outras palavras, quando nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo que eu e minha casa nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Em quarto lugar, moldar-se à vontade de Deus. Após a salvação em Cristo Jesus, Deus começa um processo de transformação na vida de cada crente. Quando você foi salvo, Ele te transformou lá dentro do seu coração. O seu coração que antes era sujo pelo pecado, agora está puro diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você é uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas agora, uma vez salvo, Ele quer que essa transformação que acontece internamente, ela comece a aparecer externamente para que as pessoas possam ver Cristo em sua vida. Esse processo de transformação também é chamado de santificação. E esse processo nada mais é do que transformar o crente mais parecido com o seu Senhor, com Jesus Cristo. E para ver essa transformação, nós precisamos ser amoldados pela palavra de Deus. Para ver uma transformação na nossa vida, nós precisamos seguir um padrão. Mas o padrão do crente, irmãos, não é o mesmo padrão do mundo. Pois o padrão do mundo é depravado. O padrão do mundo é reprovado por Deus. É contrário à vontade de Deus. Mas o padrão do crente é o próprio caráter santo de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos ser amoldados por esse padrão estabelecido por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. Diz assim, Romanos 12, 2. E não sejais conformados, amoldados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia, irmãos, nós não encontramos sugestão de uma maneira de viver. Na Bíblia nós encontramos mandamentos. Nós encontramos uma maneira estabelecida por Deus que determina a maneira que nós vamos viver aqui na terra. E se nós queremos desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós precisamos permitir que a palavra de Deus molde as nossas vidas. Começando a moldar a nossa forma de pensar, para que moldando a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de pensar, para que nós possamos enxergar o mundo a partir da ótica de Cristo, nós vamos amoldar a nossa cultura, nós vamos amoldar os nossos hábitos, nós vamos amoldar as nossas vontades para ser conforme o Senhor. Amém, irmãos? É isso que Deus quer da sua vida.
Em outras palavras, quando você declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está dizendo, eu e minha casa queremos ser amoldados pela vontade de Deus. Quinto, trabalhar para a glória de Deus. Servir é sinônimo de trabalho, realizar algum tipo de serviço a alguém. E uma das razões que Deus está trabalhando em nossas vidas é para nos transformar em servos, para que nós sejamos úteis a Ele, trabalhando em sua obra. Uma maneira que a família pode servir a Deus é trabalhando pela causa de Jesus Cristo, nos colocando à disposição de Deus para sermos servos, trabalhadores na obra, para promover a obra de Deus aqui na terra. Não é à toa que um dos nomes dados às coisas concernentes a Deus aqui na terra é chamada de obra de Deus. E que significa obra? Trabalho. Trabalho. E uma das maneiras que temos de trabalhar para o Senhor é sendo útil na igreja, no culto ao Senhor. Tocar instrumentos musicais é servir ao Senhor. Cantar aí da onde você está é servir ao Senhor. Amém, não, irmãos? Você está servindo a Deus, cantando, louvando a Deus, cantando especiais, servindo ao Senhor. Sendo professor da escola bíblica dominical, você está servindo ao Senhor. Visitando pessoas, irmãos em Cristo, visitando famílias para ganhá-los para Jesus, é servir ao Senhor. Fazer discipulado com alguém, ajudando alguém a crescer na fé, é servir a Deus. Evangelismo, sair distribuindo folhetos, é servir a Deus. Trabalhar na cozinha, dona Gilda, é servir a Deus. Trabalhar na zeladoria da igreja, irmãs. Pelo menos uma vez por mês vir aqui limpar o salão. Talvez os homens dão alguma manutenção na porta, no ventilador, alguma coisa. É servir ao Senhor. Dirigir a música, Jean, é servir ao Senhor. Trabalhar na mídia da igreja é servir ao Senhor. E tantos outros exemplos que nós poderíamos usar aqui. De acordo com o pastor, em um livro que eu li há anos atrás, manter o seu lugar ocupado na igreja é servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, em outras palavras, quando nós falamos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo que eu e minha casa trabalharemos na obra do Senhor. E por último, servir ao Senhor, Deus, significa prestar assistência ao próximo. Irmãos, nós encontramos muitas orientações na Bíblia sobre o crente servir ao seu próximo. Muitas orientações na Bíblia. Em Colossenses, Paulo fala sobre suportar uns aos outros. Suportar aqui, sabe, não é chegar e falar, não, eu tolero aquele irmãozinho. Eu tolero, né? Eu tolero aquele irmão chato, faz brincadeira sem graça, que fala e não tem papas na língua, eu suporto. Não, isso não é suportar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Suportar aqui é dar suporte. É você ajudar o irmão a crescer espiritualmente. A partir do momento que você foi salvo, Deus está trabalhando em sua vida, para que você venha ser um vaso útil nas mãos de Deus, para abençoar a vida de alguém. Naturalmente, nós só queremos, venha a nós o vosso reino, não é assim? Eu quero. A gente sempre está esperando algo, sempre. Você chega na igreja, querendo ou não, de alguma maneira ou outra, nós queremos ser abençoados por Deus. Querendo ou não, nós queremos que alguém faça algo bom para nós. Nós queremos receber algo de alguém. Mas, irmãos, Deus quer levar você à maturidade para que você venha servir a alguém. Venha ajudar alguém, venha cuidar de alguém. Então nós precisamos ajudar, irmãos. Você foi salvo para abençoar vidas. Vou repetir.
Você foi salvo para abençoar vidas. Cristo não está aqui pessoalmente. Ele está aqui em espírito. Amém, irmãos? Ele está aqui em espírito. Mas não está pessoalmente. Mas através da sua vida, Cristo pode se fazer presente na vida de muitas pessoas. Ao invés de esperar alguém fazer alguma coisa, seja você o instrumento de Deus para operar a mudança que você tanto deseja. Coloque-se à disposição a Deus para ser uma bênção para alguém. Servir aqui é colocar as necessidades do próximo acima das suas necessidades. Augusto Conte, um filósofo aí das antigas, chamou isso de altruísmo, mas a Bíblia chama isso de amor. Amor bíblico é colocar as necessidades de alguém acima das suas necessidades. É estar pronto para sacrificar-se para alguém, por alguém. É isso que Jesus Cristo fez por nós, amém, irmãos? Ele deu a sua vida, ele se sacrificou a si mesmo para salvar pecadores como nós. No mundo, uma pessoa é considerada grande quando ela tem riquezas, posição social, influência, poder. Ela é grande. Fama, considerada alguém grande, né? Conta-se a história de uma mulher que foi numa sorveteria e chegou lá, ela viu alguém famoso na sorveteria. Alguém que ela conhecia das redes sociais, da TV, estava lá. E essa mulher entrou em estado de pânico, não sabendo como agir na presença daquele homem. E ela foi ali com muita dificuldade, pediu o sorvete que ela queria, e aí ela foi, pagou o sorvete e saiu. E de repente ela chegou lá e falou, mas cadê meu sorvete? Ué, de tão nervosa que ela ficou na presença dessa pessoa famosa. E ela voltou para trás, chegou lá no balcão e falou, olha, eu paguei o meu sorvete, mas eu não peguei meu sorvete. Aí esse homem famoso chegou e falou, minha senhora, você estava tão nervosa que eu vi você colocando o seu sorvete dentro da sua bolsa. E ela, nossa, alguém grande aqui. Isso é a grandeza segundo os padrões do mundo. Mas ser grande segundo os padrões de Deus, no reino celestial, uma pessoa grande é uma pessoa que serve. Vou repetir. No reino celestial, uma pessoa é considerada grande quando ela serve a alguém. Abra sua Bíblia em Mateus 20, versículo 17. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão os gentios para que deles escarneçam, e açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: o que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o meu batismo, com que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E eles indignaram-se não pelo pedido, mas porque eles também queriam sentar do lado direito de Jesus. Então Jesus, chamando junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Neste texto fica muito claro, irmãos, que no reino celestial, se queremos ser grandes,
precisamos aprender a ser servos, a servir a alguém. Então, em outras palavras, quando você diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo que eu e minha casa serviremos ao nosso semelhante, para que Cristo seja glorificado. Concluindo, e você, meu irmão, a quem você vai servir? Não tem jeito de você não servir, você vai servir alguém. Alguém você vai servir, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir qualquer outra coisa que não seja a Deus. Você pode servir a ídolos, riquezas, prazeres, vício, o próprio eu. Aí a pergunta é quem você vai servir? Aquele que nasceu de novo, que pertence a Cristo. Ele vai declarar com tudo que tem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando ele declara isso, ele está dizendo: eu e minha casa, nós vamos cultuar a Deus. Eu e minha casa, nós viveremos para Deus. Eu e minha casa, nós nos submeteremos ao senhorio de Cristo. Eu e minha casa nos moldaremos à vontade de Deus. Eu e minha casa, nós iremos trabalhar para a glória de Deus. E eu e minha casa iremos abençoar vidas, ajudando pessoas a levá-las até Jesus Cristo. A quem você vai servir? Que nós possamos declarar, agora sabendo o que significa servir: eu e minha casa serviremos ao Senhor.